Friedenreich viveu entre 1892 e 1969. Marcou mais de 500 gols, ganhou títulos internacionais. Era adorado pelo público. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Friedenreich. Só que existem poucos registros da trajetória esportiva ou da vida pessoal dele. O Curiosa permitiu algo raro para a época. Friedenreich circulava entre os clubes da elite e os da várzea, entre ricos e pobres. Fui infalível ali naquelas domingueiras, chegando a correr 3 matches de enfiada, mudando camisas com a mágica de um transformista. Tirava de um clube e logo enfiava de outro. É também o primeiro grande nome da seleção brasileira. Em 1919, no Campeonato Sul-Americano, a atual Copa América, Friedenreich marcou o gol que valeu o título contra o Uruguai. Nascia ali a idolatria em torno do nome dele. Ele foi carregado pelas ruas do Rio de Janeiro. Isso é uma primeira manifestação assim. Ele era tão importante que transcendia os gramados. Nos anos 30, chegou a abandonar a carreira de atleta. Mobilizou companheiros e montou um batalhão de esportistas para lutar na Revolução de 32 contra o governo de Getúlio Vargas. Ficou vários anos no front. Serafim, passou para Friedenreich no comando de ataque, está na intermediária do Palestra, finta secamente a Amilcar, vira-se, atira de longe, atenção, saltou Nascimento, gol! Do São Paulo! Friedenreich espetacularmente! Gol do São Paulo a 5 minutos de partida, Humberto. Que beleza, José Paulo. Fred chutou de longa distância, mais ou menos a 40 jardas. Pegou um tiro potentíssimo, surpreendendo todo mundo e principalmente o goleiro Nascimento do Palestra. Informou o Brim sol a sol.
cerimônia de inauguração do Estádio das Laranjeiras, na época o maior da América Latina, com capacidade para 25 mil espectadores, aconteceu no dia 11 de maio de 1919, com a presença de personalidades da política, das artes e do esporte, entre elas o presidente Delfim Moreira. Em sua estreia, o Brasil venceu o Chile pelo placar de 6-0. O estádio, que segundo os cálculos dos seus engenheiros, só atingiria a lotação de 25 mil espectadores dentro de algumas décadas, ficou pequeno. Além da lotação esgotada, quase 10 mil espectadores assistiram à partida em cima de uma pedreira, ou em árvores e muros, ou seja, de qualquer lugar em que pudessem observar os jogadores. Na segunda partida, os adversários eram os argentinos. A seleção brasileira deu um verdadeiro show de bola e venceu por 3-1. Veio a partida contra os uruguaios, que jogavam de luto pelo falecimento do seu goleiro Roberto Cherry, após um choque com um atacante chileno durante a competição. A partida terminou empatada em 2-2, sendo necessária a realização de uma partida de desempate para definir o campeão. Talvez ali tivesse começado o câmbio negro na venda de ingressos no futebol brasileiro. Isso porque os ingressos estavam esgotados e o que se via, segundo relatos da época, eram torcedores dispostos a pagar qualquer quantia para assistir à decisão. A partida terminou empatada em 0-0 no seu tempo normal. Veio a disputa da prorrogação. A partida continuava equilibrada, com lances de perigo acontecendo a todo instante. O mais emocionante, porém, aconteceu no último minuto do segundo tempo. Scaroni enganou a zaga e com um drible de corpo ficou frente a frente com Marcos, batendo com violência no canto direito. Os dirigentes uruguaios levantaram gritando gol. Marcos deu um salto de puro reflexo e mandou a bola a córner. Foi a defesa da minha vida, disse anos depois. Por mais incrível que possa parecer, houve necessidade da segunda prorrogação de 30 minutos. Os jogadores, extenuados pelo desgaste físico e emocional, se arrastavam em campo. Aos 3 minutos, Neco invade pelo lado direito, perseguido por Foglino. Já quase na linha de fundo, cruza para Heitor, que chuta para o gol. Saporiti defende o chute parcialmente. A bola cai nos pés de Friedenreich, que fuzila a meia altura e a bola morre no fundo das redes. A torcida foi à loucura. No segundo tempo, as equipes se arrastam sem nada a produzir. O Brasil era campeão sul-americano e Friedenreich foi transformado em herói nacional. O Friedenreich, ele foi o primeiro grande craque da história do futebol brasileiro. Filho de um alemão com a mulata. Ele desde cedo mostrou talento para o futebol. Ele jogou no Paulistano, jogou no Germânia. Inclusive encerrou a carreira no Flamengo já nos anos 30. Mas assim, ele foi o primeiro grande destaque, o primeiro cara habilidoso, o primeiro cara que ganhou as notícias, ganhou as páginas esportivas, até porque em 1919 ele fez o gol do título do primeiro título sul-americano da seleção brasileira. E ele, assim, tinha uma coisa muito importante. Ele era aquele cara que era o centroavante, que não era só um rompedor, ele era muito habilidoso. Por isso, até os uruguaios colocaram o apelido nele de El Tigre. Foi o primeiro jogador a ter uma alcunha, o primeiro jogador brasileiro a ter um apelido. Nascia assim o primeiro ídolo do futebol brasileiro. Um atacante nato, de nome alemão, mas mulato de olhos verdes, que não negava as raízes brasileiras. O Campeonato Sul-Americano de Futebol voltou a ser disputado no Brasil em 1922. Era o 6º campeonato. A conquista, ao contrário de 1919, foi extremamente difícil. Empataram em 1-1 com os chilenos e contra os paraguaios, causando preocupação. Mas tudo indicava que o campeão seria o Uruguai. Alegando terem sido prejudicados pelas arbitragens, os uruguaios abandonaram a competição. No dia 22 de outubro de 1922, com o Estádio das Laranjeiras totalmente lotado, Brasil e Paraguai disputaram a final. Com uma equipe já bem mais arrumada, não foi difícil para o Brasil vencer por 3-0 e conquistar o seu 2º título sul-americano.
Em 1925, acontece um feito memorável do futebol brasileiro. O Clube Atlético Paulistano, por iniciativa do seu presidente Antônio Prado Júnior, faz uma excursão para desafiar alguns dos melhores times europeus. E a delegação do Paulistano partiu para a Europa oficialmente em 10 de fevereiro de 1925. Agora, imaginar um clube que só viajava, né, pelos estados, pelas cidades, pegar um navio, passar por tantas cidades do Brasil, pegar um navio e atravessar o Atlântico, e ainda foi uma viagem conturbada. Eles pegaram tempestades no meio, eles se machucavam dentro do navio por causa do chacoalhar, eles chegaram até lesionados na Europa. Quer dizer, uma coisa que hoje em dia a gente mal pensa, mal tem ideia de como foi. Então, acho que tudo isso ajuda muito a gente entender e mesmo valorizar esse feito do paulistano. A viagem à Europa foi a primeira realizada por futebolistas brasileiros e aconteceu antes mesmo da seleção brasileira jogar fora da América do Sul. A equipe embarcou no navio Zelândia, rumo à Europa. Disputou e encantou selecionados e clubes franceses, suíços e portugueses. O primeiro jogo foi contra o selecionado francês. Haviam cerca de 25 mil espectadores no estádio. E quando eles entraram, né, em campo, eles foram muito vaiados. Na verdade, os franceses achavam os brasileiros muito magrinhos, né? E eles não acreditavam que o paulistano fosse conseguir ganhar de um selecionado francês. E então eles foram muito vaiados, as pessoas riam, davam gargalhadas deles, e acho que aquilo mexeu um pouquinho com o paulistano. Eles levaram logo um primeiro gol e aquilo foi ficando cada vez mais, aquela pressão em cima do paulistano, né? Mas aí o paulistano conseguiu empatar o jogo, os franceses já ficaram espantados, conseguimos virar o jogo em 2-1, eles empataram em 2-2, nós já fizemos mais 2 gols, tudo isso só no primeiro tempo. Quer dizer, foi um jogão. No segundo tempo, o Brasil ainda fez... O paulistano ainda fez mais 3 gols e venceu o selecionado francês por 7-2. E no dia seguinte, os jornais franceses já começavam a chamar os brasileiros de os reis do futebol. Foram realizados 10 jogos com 9 vitórias e apenas uma derrota. O time marcou 31 gols e tomou apenas 8. O maior destaque da equipe foi Friedenreich, que marcou 11 gols. Ali ele ficou conhecido internacionalmente, então por isso que eu acredito que ele seja o grande nome da época, porque ele não ficou só com o nome dentro do Brasil, né? Outros países passaram a conhecer o Friedenreich. Tal feito futebolístico foi muito fotografado e registrado. Pode-se considerar que o paulistano abriu as portas da Europa para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro era uma incógnita para a Europa, né? Nunca havia tido nenhum embate entre eles, justamente onde nasceu o futebol, que foi na Inglaterra. Então, na verdade, a excursão serviu para mostrar a Europa e também ao mundo, não deixa de ser, apesar dos embates que já haviam acontecido contra o Uruguai, por exemplo, mas não deixa de mostrar a grandeza do futebol brasileiro. Começou-se a voltar os olhos aqui para o Brasil, para o nosso futebol, para o nosso jeito de jogar, que era diferente de todo o resto. No final da década de 1920, a seleção brasileira não estava tendo grandes desafios. Em 1929, um ano antes da Copa, o Brasil não disputou qualquer competição ou partida amistosa contra seleções estrangeiras. Apenas alguns jogos contra clubes, entre eles um amistoso contra o Rampla Juniors do Uruguai. Dois meses antes da Copa, ninguém tinha confirmado presença na competição. O Brasil estava em condições de formar uma das melhores seleções de todos os tempos e fazer um belo papel na competição, com chances claras de conquistar o torneio. Mas o desentendimento entre as entidades do futebol brasileiro impediu a seleção de contar com seus melhores jogadores para disputar o torneio, inclusive Friedenreich. A Federação Paulista não cedeu para a seleção brasileira os principais jogadores do futebol paulista. Aí tivemos que ir para a Copa, basicamente, com um grupo de jogadores do Rio de Janeiro e uns 2 ou 3 do Clube de Niterói. Arthur Friedenreich, um dos nossos primeiros gênios da bola, aplicava brilhantina e toalhas de água quente no cabelo para entrar em campo. O mulato passava por um branco bronzeado.
É o futebol apresentando astros como Frederich, cuja atuação na tarde de hoje é impressionante. Filho de um alemão com uma mulata paulista. Esse jogador era aceito talvez porque tivesse belos olhos verdes. Talvez apenas por isso. Ou talvez porque ele jogasse muita bola. Se tornou um jogador lendário. Contavam coisas do famoso Fried que, sinceramente, até Deus poderia duvidar. Como os 1.329 gols que ele teria feito, reconhecidos pela FIFA, bem acima dos 1.281 de Pelé. A bomba de Friedenreich. E o Friedenreich, não, eu chuto muito forte, isso vai te prejudicar. Não, eu vou defender o pênalti, diz o Lara para ele. Aí bateu o pênalti, ele encaixa a bola e a bola bate no peito dele, estoura uma veia do peito e ele morre por causa daquele pênalti. Algo naqueles calhamaços chamou a atenção. Tinha uma pasta rosa com uma numeração simples na capa. Quando eu abri, tinha uma letra muito bonita, uma letra cursiva, escrita Friedenreich é o tigre de 1 a 135. E quando eu abri, lá pelas 2h30 da manhã, para minha surpresa, o texto começava "Apareço eu". É uma coisa emocionante, uma descoberta assim, sensacional, realmente emocionante. A emoção vem porque o achado é quase uma descoberta arqueológica, que joga luz sobre o primeiro grande astro do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich. Ele narra a própria vida no texto, passo a passo, e o material ainda veio acompanhado de fotografias belíssimas, identificadas no verso pelo próprio atleta. Um verdadeiro tesouro. Friedenreich viveu entre 1892 e 1969. Marcou mais de 500 gols, ganhou títulos internacionais, era adorado pelo público. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Friedenreich. Só que existem poucos registros da trajetória esportiva ou da vida pessoal dele. Foi o primeiro ídolo, sem qualquer dúvida. Por 26 anos ele tem um papel único no futebol brasileiro. Nossa equipe teve acesso a uma parte dessa autobiografia de Friedenreich. São trechos que ajudam a entender quem foi e como viveu o primeiro grande craque do nosso futebol. E essa história começou bem aqui, nessa esquina paulistana, mais de 100 anos atrás. Nasci na cidade de São Paulo, a 18 de julho de 1892, na Luz, a Rua do Triunfo, número 8. Numa casa pequena, resto do chão, porta e 3 janelas, lampião de gás à frente, ao qual trepei muitas vezes em traquinadas precoces. Filho de um imigrante alemão e uma empregada doméstica brasileira, Friedenreich era um tipo único. Meio claro, meio escuro, cabelo crespo e olhos azuis. Meu pai, Oscar, era alto com seus 1,85 m, delgado, forte, barbicha, cabelos crespos e loiros, rosto magro, onde brilhavam olhos verdes vivíssimos. Minha mãe, pelo pouco que me lembro, era magra, bem mais baixa que meu pai, morena, olhos pretos, muito calada. Essa formação tão curiosa permitiu algo raro para a época. Friedenreich circulava entre os clubes da elite e os da várzea, entre ricos e pobres. Fui infalível ali naquelas domingueiras, chegando a correr 3 matches de enfiada, mudando camisas com a mágica de um transformista. Tirava de um clube e logo enfiava de outro. Os textos também ajudam a entender quem foram os mentores de Friedenreich. Ele chegou a aprender com Charles Miller, o inglês que trouxe o futebol ao Brasil, e deu ao estilo europeu toques bem diferentes. Fui aperfeiçoando meus recursos olhando Charles Miller, chutando a redonda sob seu olhar, que foi assim como o meu professor primário no futebol. Mas coube a Hermann Friese, que fora campeão no futebol alemão, me ensinar o secundário e o superior. Com ele, comecei a subir a ladeira e cheguei à efetivação no nível mais alto do futebol. E o Friedenreich surge como esse jogador que tem uma certa habilidade, um jogo sinuoso, tem um jogo mais leve, menos bruto do que os jogadores da época. É também o primeiro grande nome da seleção brasileira. Em 1919, no Campeonato Sul-Americano, a atual Copa América, Friedenreich marcou o gol que valeu o título contra o Uruguai.
Nascia ali a idolatria em torno do nome dele. Ele foi carregado pelas ruas do Rio de Janeiro. Isso é uma primeira manifestação assim da massa em torno de um nome do futebol. Ele era tão importante que transcendia os gramados. Nos anos 30, chegou a abandonar a carreira de atleta. Mobilizou companheiros e montou um batalhão de esportistas para lutar na Revolução de 32 contra o governo de Getúlio Vargas. Ficou vários anos no fronte. Foi dado como morto, mas voltou da guerra e retomou a carreira. Com esse material precioso, César encontrou também uma carta de Joana, esposa de Friedenreich, autorizando a publicação das memórias. E é justamente o que ele deseja fazer. O editor está em busca de patrocinadores para lançar o livro de Friedenreich em 2012 e quer que os originais sejam devidamente resguardados, como um tesouro merece. Eu quero que esse material seja preservado por alguém que possa cuidar dele direito.